E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Rafael, professor de História. Estamos aí para falar hoje sobre o conturbado governo Vargas, né? Esse último governo do Vargas, e falar um pouco também do governo do JK. Não, um pouco não, falar bastante, né? Vamos começar. Dois governos de suma importância, centrais na história do Brasil, né? E vamos aqui, Getúlio Vargas. O que estava acontecendo? Né? É, São dois governos muito decisivos e os personagens, né, vão se confundindo. Vamos prestar atenção numa coisa aqui. Quando Getúlio Vargas foi eleito em 1950, ele foi eleito com uma votação acachapante, né, fez aliança eleitoral em São Paulo com um político que odiava ele odiava, né, mas o pragmatismo prevaleceu, o Adhemar de Barros. Ele conseguiu uma votação muito expressiva, né, e não tinha segundo turno, era a primeira eleição da Constituição de 46, né? Quer dizer, a primeira foi a do Dutra, mas o Dutra, né, era uma eleição cheia de contextos, né? A primeira grande eleição para valer mesmo, né, dessa Constituição. E o Getúlio Vargas venceu. Né? Seu adversário tinha sido o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, né, seu derrotado. No entanto, uma liderança da UDN se destacava demais, e aqui nesse governo vai ser, né, um dos protagonistas ou antagonista, dependendo de por onde você esteja vendo, né, que é o Carlos Lacerda, esse que está aí na imagem para você, eu apontando aí. Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, ele era um jornalista, né, inclusive ex-comunista, né, jornalista, ultraliberal, antivarguista, né, filiado ao DN, e um cidadão que era dono desse jornal Tribuna da Imprensa, e que fazia uma utilização da mídia, né, muito virulenta, né, contra o Vargas, que se tratando de mídia não era nenhum santo, né, mas não era mais o Estado Novo, né, não tinha mais o DIP, não tinha mais aqueles mecanismos de censura. Né, o máximo que ele fez foi tentar financiar o jornal do Samuel Weiner, né, a Última Hora, o jornal a favor dele, para se contrapor ao Tribuna da Imprensa do Carlos Lacerda, que era um jornal muito virulento, e o Carlos Lacerda nunca escondeu suas pretensões golpistas. Né, até manifesta numa famosa frase, né, que Vargas não, tentando defender que ele não poderia se candidatar, né? Falando, ó, Vargas não pode se candidatando não pode vencer, vencendo não pode assumir, assumindo não pode governar. Ele tentou levar adiante, né? Era uma eleição que não tinha segundo turno e estava escrito que o, o mais votado, né, quem tivesse a maioria dos votos, levaria. Vargas teve 49%, Carlos Lacerda tentou bater bumbo, dizendo que ele não teve mais de 50%, portanto não poderia assumir, mas o clube militar ainda estava, né, calmo, sereno nesse momento. Vargas, inclusive, tinha um admirador na presença do clube militar, e a chamada para o golpe do Carlos Lacerda não colou. Né? O Vargas vai ter que governar agora, mas tendo um congresso, né, contra ele, né, assim, o PSD, né, o Vargas era do PTB, a UDN era oposição, e o PSD não era um aliado fiel de Getúlio Vargas, né, sobretudo nesse momento. E o Vargas tem um projeto na cabeça para fazer, que é um projeto que entra em contradição com o contexto de Guerra Fria desse período. O que o Getúlio Vargas queria? Né? Aliás, antes, né, vamos pensar aqui que os americanos queriam. Os Estados Unidos tinham alguns planos para a América. Primeiro, evitar a todo e qualquer custo, né, revoluções ou tomadas do poder por comunistas, coisa que não estava nem em questão aqui no Brasil. O Partido Comunista não vislumbrava nada parecido, né, com tomada do poder. Né, é, nem tanto pelas intenções, mas pela força mesmo. Né? Não vislumbrava isso. Outra seria, né, superado isso, né, claro, manter, né, influência dentro desses governos, né, ter quadros, ter influência, né, conseguir atuar dentro desses governos latino-americanos, e abertura, né, de mercado e de capital, né, que esses estados fossem liberais e abertos, né, para o capital americano. O Getúlio Vargas não tinha problema nenhum, né, de ser anticomunista, né? O Getúlio Vargas não teria problema nenhum de se aproximar dos Estados Unidos, não ia ter questões ideológicas em relação a isso. No entanto, né, liberalismo era algo que o Getúlio Vargas não estava muito disposto a levar adiante. Né? Qual era a ideia do Getúlio? O que estava na cabeça dele, desde, de certa maneira, não é de agora? Né? Ele era um representante daquilo que a gente pode chamar de nacionalismo econômico nesse período. Né? O Getúlio Vargas, ele defendia um projeto de industrialização com garantias, né, trabalhistas ali expressas na CLT, com aumentos de salário, e achava que a saída para isso seria um capitalismo mais soberano. O Getúlio Vargas sempre achou
que o grande problema aí, né, seria a evasão de divisa, a evasão de capital, né? A gente produz pra caramba, vende gêneros agrícolas para fora, beleza, o dinheiro entra. Aí o dinheiro entrou. Aí precisa de petróleo, tem que comprar fora, precisa de minério, tem que comprar fora, precisa de máquina, tem que comprar fora, o dinheiro vai embora. E aí não sobra dinheiro para fazer política industrial, né, para ampliar os investimentos em indústria, então um pouco para dar aumento de salário. Então, o Getúlio Vargas está pensando no capitalismo na ideia de independência, de soberania, né? Pelo menos entregar o capitalismo mais independente e soberano do que aquele que ele pegou. Né? Por isso que ele está chamando de um nacionalismo econômico. Bem, o Getúlio Vargas, ele, claro, né, não era um nacionalista econômico com total e toda a agenda, mas ele privilegiava os setores que ele entendia como estratégicos, né, sobretudo como petróleo, minérios, então esses itens, né, essas mercadorias mais ligadas à, à indústria, né, industrialização. Muito bem, muito bem. O Getúlio Vargas assume, no entanto, o Brasil não tinha reservas internacionais, né, coisa que já acontecia com Dutra, pega a inflação do governo Dutra e está tendo que negociar essa tensão da política econômica junto com os Estados Unidos. Nem sempre foi fácil. Né? Já no governo Dutra tinha sido montada essa tal de Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, né, que eram técnicos brasileiros e americanos juntos, analisando, né, os nós de desenvolvimento. O tal do plano Laffer, lá do Celso Laffer, lá no governo Dutra, não foi adiante, né? Não tinha dinheiro para fazer esse investimento de importação, de maquinário, de minérios, e também não vai muito adiante. E o Getúlio não tinha como realizar as promessas de campanha, de industrialização, de aumento de salário, sobretudo essas. Né? Ele até tentou, né, rapar alguma coisa. Ele conseguiu aprovar uma lei de remessa de lucros, né, limitando a quantidade de lucro que uma empresa estrangeira poderia remeter, né, do país a 50%. Não conseguiu fazer, né, a lei de lucros extraordinários, né, que seria proibir determinados lucros extraordinários, aí acima desse extraordinário teria que se reinvestir, fosse aumento de salário ou aumento do maquinário da indústria. Então isso ele não conseguiu aprovar, né, no Congresso. Então ele estava tentando aliar, né, uma política ativa de industrialização com políticas americanas. Algumas coisas deram certo. Por exemplo, o BNDE. O BNDE é uma ideia que saiu da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, né? Até a proposta dos americanos, o que é curioso, que é o Brasil ter um Banco Nacional de Desenvolvimento, é o que significa essa sigla. Isso é muito curioso, tem muitos países que têm, né? Tem países europeus que têm um Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Os Estados Unidos não têm, a China deve ter um em cada cidade, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento, mas do que se trata isso? Os americanos não têm isso, mas entendiam que para o Brasil talvez fosse interessante. Por quê? Vamos lá. Você precisa aumentar, né, modernizar a sua indústria, ou modernizar, sei lá, ferrovias. Você é dono de uma ferrovia, uma companhia privada, precisa renovar aquilo. Precisa renovar porque você já não está conseguindo botar aquilo para funcionar direito, já não está dando lucro. Se não está dando lucro, como é que você vai renovar? Talvez um empréstimo aí, a juros mais convidativos, empréstimo, né, doação de dinheiro, né, empréstimos, ajude você a se modernizar, começar a lucrar novamente, conseguir pagar essas parcelas. Então, a ideia do BNDE é essa. Né? Hoje atende pelo nome de BNDES, já tem algumas características diferentes, mas Getúlio Vargas criou isso. Né? E apesar de ser a proposta americana, não foi algo assim ter animado muitos liberais, não. Né? A situação ficava delicada e no ano de 53 a gente teve duas mudanças significativas aqui para o quadro. Né? Tivemos mudança no clube militar, assumindo um militar mais próximo ao DN, né, e a linha do Carlos Lacerda. E dentro da Central-Geral dos Trabalhadores do Brasil, né, no ambiente sindical, o partido do Getúlio, o PTB, perdeu a hegemonia. Né? Então as pressões, né, você já tinha aquele centro, entre aspas, né, da política ali já pressionando Getúlio Vargas, vai perdendo apoio na classe trabalhadora, até porque as promessas de campanha não estavam sendo cumpridas, e perde apoio dentro do militarismo. Ou seja, as pressões estão enormes e em 53 a gente tem uma grande greve contra o Getúlio Vargas. Então, um setor decisivo para a força política dele ali, os trabalhadores, de repente, uma grande greve, fazendo uma série de exigências, né, os aumentos de salários, e uma das exigências era a mudança no Ministério do Trabalho. Eles queriam que o ministro do Trabalho fosse o João Goulart, um político do PTB, ligado ao Vargas, do PTB sindical. Coisas
Coisa que o Vargas cumpriu, colocou o João Goulart lá, o João Goulart ficou praticamente um ano, né, como ministro do Trabalho, um pesadelo político, né, oposição, né, dizendo que João Goulart era um comunista, sindicalista, queria avermelhar o Brasil, então, seria um radical, então, e o Getúlio Vargas bancou até onde deu, né, o João Goulart, demitiu meio a contragosto. E ele acelerou, né? Ele vai criar, né, vai formalizar, né, vai incentivar, aumentar e mudar de natureza a Companhia Vale do Rio Doce, né? Vai ser uma estatal para a exploração de minérios no Brasil. Vai criar a Petrobras, né? Aqui a grande polêmica da Petrobras, estatal para desespero da UDN, lança a campanha O Petróleo é Nosso, né? E consegue aprovar que a Petrobras tenha monopólio da exploração de petróleo no Brasil. Oh, vejam só, hein? Falando petróleo, você já sabe quem lá do norte vai querer aparecer. Não. Tendo monopólio da exploração de petróleo, as empresas que já estavam explorando poderiam continuar explorando. No entanto, né, quando o fim de seu contrato teria que sair, e outras não poderiam entrar. Né? Então, Getúlio Vargas acelerou essa política de nacionalismo econômico, e é evidente que, junto com isso, as oposições e os antagonismos, inclusive geopolíticos, se colocam. O Getúlio Vargas estava apostando nisso, né? É muito provável que essas medidas não dessem resultado a tempo, né, dele fazer o aumento de salário que ele tinha prometido, né, ou incentivar mais a industrialização, mas um caminho nessa direção do nacionalismo econômico alto ele deu. Né? Ele deu. No entanto, né, quando ele pensava do dia que queria tirar dinheiro para conseguir manter isso tudo, vem a boa notícia, a alta do preço do café. E pronto, né? Vamos vender o café, o dinheiro vai entrar, vou conseguir dar aumento de salário, pronto. Ou seja, as minhas promessas eu vou cumprir, vou conseguir resistir até o final, vou sair daqui como entrei nos braços do povo e boto um ponto final de ouro na minha biografia. No entanto, né, houve uma negociação com os americanos, o Brasil não cedeu, né, no preço do café o que os americanos queriam, e foi organizado um boicote ao café brasileiro. Vargas teve que ceder, coisa que até é colocado, né, na carta testamento dele, né, que ele fala lá, né, valorizou-se nosso, veio a crise do café, valorizou-se nosso principal produto, né? Tentamos defender, mas o resultado foi uma pressão enorme sobre o nosso principal produto, a ponto de sermos obrigados a ceder, né? Colocar algo parecido, claro que não é exatamente assim, mas parecido na carta testamento, né? Bem, o dinheiro não entrou, né? E aí é aquela situação, né, que às vezes o governo acaba antes de acabar. Né? Com esse boicote do café, o dinheiro não entrando, o governo acabou. Né? O Getúlio Vargas sente o cheiro da derrota política se aproximando, a oposição, né, sente o cheiro de sangue cada vez mais intenso, né? Getúlio Vargas está sangrando, os editoriais, jornais, as ofensivas de corrupção tal, ficam cada vez mais tensas, até o momento, né, em que a gente vai ter o famoso atentado da Rua Toneleiros. Né? Uma rua em Copacabana, a aprazível rua, estava lá Carlos Lacerda, seu principal opositor, junto, né, com o major da aeronáutica, chegando em casa, vindo de uma reunião bem conspiratória, aliás. E aí uma confusão de entrar em casa, filho, tal, que entrou, não entrou, uma confusão. No meio dessa confusão, vem um sujeito, dispara 3 tiros, mata o major da aeronáutica, acerta o pé do Carlos Lacerda, como você vê aí, né, nessa imagem, né, de gesso. Não sei se esse é o melhor tratamento para quem leva um tiro, mas ele estava de gesso. E bem, né, imaginem os jornais do dia seguinte, né, o jornal do Carlos Lacerda, praticamente dizendo que o Getúlio Vargas pessoalmente deu tiro. Né, os jornais aliados ao Vargas quase dizendo que o Lacerda atirou no próprio pé, acusou o Vargas. Né? Bem, a aeronáutica toca as investigações, o Vargas permite isso. Então, a aeronáutica toca as investigações vão chegando no tal do Anjo Negro, um cidadão que seria fanático pelo Getúlio Vargas, meio maluquinho, resolveu cometer esse crime. O Getúlio vai ficando surpreso, né, com as notícias e vai dando declarações descabidas, como estou governando sobre o mar de lamas. Carlos Lacerda vai utilizar essa expressão bastante bem. Essa crise de agosto aqui, né, se a gente for detalhar todos os eventos, dá uma minissérie da Globo, aliás, deu uma minissérie. Bem, dentro dessa tensão toda, né, dentro dessas acusações, essas investigações, a coisa se aproximando, a gente teve uma situação, o vice-presidente, o Café Filho,
foi conversar com o Getúlio e falando para o Getúlio coisa que um monte de gente estava dizendo, tá? Inclusive gente com histórico republicano, né? Como o Tancredo, Marechal Lott, falando para o Vargas, ó, renuncia melhor, a coisa está complicada, os militares estão até aqui, né? Os americanos também, tá? Melhor você renunciar, renuncia. E Vargas dizendo não. Aí o Café Filho, vice-presidente, vai até o Getúlio e diz, olha, vamos renunciar, você renuncia, eu renuncio também, não é para eu assumir e tal, os dois saem. Getúlio, isso não existe, claro que não. Então, Café Filho sai dessa reunião, reúne a imprensa e diz que não apoia mais Getúlio Vargas, que é contra a permanência dele no poder e por aí vai. A tensão era enorme. São vários eventos, mas vamos logo para o principal, né? A gente vai ter uma reunião ministerial num clima muito tenso. Nessa reunião, né, os ministros militares dizem que os quartéis estão agitados, que querem derrubar o Getúlio, que é melhor o Getúlio renunciar, trocas de acusações, gritaria, né? O Getúlio vai lá, diz que não vai renunciar com o quartel agitado, que eles são superiores, que coloquem os soldados quietos, e que no dia seguinte, né, tal, quando a situação estiver controlada, aí sim ele renuncia. Ele assina um papel, logo depois disso, guarda esse papel, ninguém naquela hora, né, sabia do que se tratava, nem ousou perguntar. Se retira e uma noite muito agitada, né, já um banquete acontecendo para comemorar, né, a queda do Vargas. Lacerda estava no banquete, como ele bem mesmo diz. E aí a gente sabe o que acontece, né? O Getúlio Vargas se mata. Ele tinha assinado uma carta ali, que não foi exatamente a carta testamento que foi publicada, até ele assinou uma carta que era um pouco diferente, ela foi adaptada, né, para ser publicada. Carta testamento. Bem, você já deve conhecer essa carta, se você não conhece, você vai pausar aqui o vídeo agora e vai ler essa carta para ter a dimensão do que foi, né, a morte de Getúlio e a publicação desse documento sensacional. Quando Getúlio morreu, né, Carlos Lacerda disse, né, a gente estava no banquete comemorando a morte de Getúlio, comemorando a queda de Getúlio. Getúlio Vargas se matou, puxou a toalha do banquete. De fato, puxou. Né, puxou. Foi uma comoção enorme, um enterro superlotado do Vargas, né, o corpo viajou, a pressão, né, o clima ficou absolutamente varguista. O Café Filho, né, constrangido, né, no poder, né, constrangido no poder, assume. E, e por isso que muita gente diz, né, que o suicídio do Vargas teria atrasado o golpe militar em 10 anos. Porque, de fato, mudou o clima político. Né? Assim, não é só assim, o presidente da República se matou dentro do palácio. Isso já seria algo muito sério, né, muito impactante. Mas é o Getúlio Vargas que se matou dentro do palácio. Né? É o principal protagonista até então da República Brasileira, sem dúvida nenhuma. Quem seria? Delfim Neto? Não, desculpa, Delfim Neto, Delfim Moreira? Né? Afonso Pena, né? Claro, Getúlio. Né? Então foi muito impactante, o clima político mudou. Né? O Café Filho é engraçado, o Café Filho governou, né, um pouquinho, fazendo uma abertura enorme, né, da economia. Aprovou a portaria 113 da SUMOC, né, SUMOC era a Superintendência de Moeda e Crédito, fazia às vezes de Banco Central. Né? E essa portaria 113 da SUMOC, ela dizia que o Brasil poderia pegar empréstimos mesmo sem ter cobertura de câmbio, né? Ou seja, liberou geral para empréstimos internacionais. Ele mesmo não fez uso disso não, mas o próximo presidente vai construir até capital no meio do deserto, né, com essa possibilidade. A coisa vai se desenhando, né? Estava muito claro que o campo varguista, né, tinha muita chance de vitória nas próximas eleições. A UDN estava louca para que o PTB tivesse a ideia de lançar o João Goulart para presidente, né, que seria o cara que já teria apoio instantâneo dos trabalhadores, mas é que era um cara muito fácil de você tentar fazer uma caricatura de um esquerdista e tal. No mínimo, república sindicalista, né, socialismo também era constantemente acusado. Só que o PTB não faz isso. O PTB vai apoiar uma candidatura de um político que vinha se destacando muito do PSD, tinha sido prefeito de BH, que era o JK, né? O Juscelino Kubitschek. Muito astuto, muito liso, né? Então, cara não dá ponto sem nó. E a candidatura, né, e a aliança aí do PSD com o PTB foi muito forte. Né? Derrota a candidatura da UDN. E aí, né, aquela conspiração que tinha se criado para o golpe em cima de Getúlio se manteve, né, até agora, ela estava sólida, e se inicia um movimento para não passar
a faixa para o JK. Né? Inclusive o Café Filho estava se organizando junto com isso, né? Não passar a faixa. Dá um jeito. Né? Bem, essa notícia estava circulando, né, dentro do Exército, né, dos altos escalões, e o Marechal Henrique Teixeira Lott, se mobiliza e fala, não, que isso? Calma aí, calma aí. Isso não existe. Isso não existe. O presidente foi eleito e tem que tomar posse, não tem essa. Ah, JK não pode. Vai falar o quê? O JK é comunista? Não tem a menor possibilidade. O Marechal Lott junto um grupo, né, os legalistas, ali dentro do Exército, e via Movimento 11 de Novembro, né, como ficou conhecido, ele vai fazer aquilo que ficou batizado de golpe preventivo. Né? Ele vai se mobilizar, sabia que o Café Filho estava envolvido, né? O Café Filho inventa uma doença, né? Vai para o Tamandaré, lá para o porta-aviões, eu estava combinando o golpe. Café Filho se manda, renuncia, e para deixar, né, a presidência na mão do Carlos Luz, que era do PSD e tal, mas que estava combinado com o Congresso, né, de não permitir. O Marechal Henrique Lott, então, né, vai assumir, vai via, né, movimento armado, né, o exército, pressão política, vai conseguir tirar o Carlos Luz, vai colocar o Nereu Ramos, né, governando sob estado de sítio, ou seja, o Nereu Ramos governando e o Lott do lado, falando, passa a faixa. E aí passou a faixa para o JK, né, que já tinha até trocado telegramas com Santiago Dantas, o cara que vai ser muito importante, o governo JK, né, dizendo que não ia assumir, que não tinha como, que o golpe estava pronto, vai assumir e vai fazer um governo, né, que vai ficar marcado para a história do país. Juscelino Kubitschek. Esse vai assumir em 1955, vai governar até 1960, um dos poucos a cumprir mandato aí, né, na história do Brasil, não foram muitos, né, cumpriu o mandato até o fim. E ele chegou ao poder depois desse golpe preventivo. O JK vinha prometendo na campanha dele que ele ia realizar 50 anos em 5 anos de mandato, que tinha um plano de metas para isso, né? Metas muito bem esquadrinhadas em diversas áreas, captação de recursos, né? Transporte, energia, alimentação, e aquela que seria a meta síntese, né? Que seria a construção de Brasília, nesse autorama, né? Tal, aí do Niemeyer. Bem, a construção de Brasília. É a meta síntese, a meta que sintetizaria todas as metas. O JK, esse plano de metas dele, aqui a gente tem que ter um cuidado. Olha, o JK, são poucas coisas que você tem que saber exatamente sobre o JK. São 3 coisas, elas se relacionam entre si. Então, é um governo fácil e muito importante. São 3 coisas. Quais? Vocês têm que saber o que é o nacional-desenvolvimentismo, tá certo? As consequências do nacional-desenvolvimentismo e a política externa independente. Aliás, podemos até começar pela política externa independente, que é mais fácil, né? Alguém poderia, já muito apressado, olhar e falar, opa, o JK assumiu em 1955 foi a Conferência de Bandung, né, propondo o terceiro mundismo, não alinhamento, o JK está nessa, né? Não, não está. Tá, a política externa independente não era ali com o terceiro mundismo de Bandung. Mas era uma linha desenhada ali pelo Santiago Dantas, que era, olha, nós somos capitalistas, ponto, não somos socialistas. Agora, em termos de relação política, a gente não está falando socialismo e capitalismo, a gente está falando só de modelo político, está falando de modelo econômico. Agora, em relação aos estados nacionais da União Soviética e Estados Unidos, vamos manter uma equidistância, né? Vamos nos relacionar com os dois, mas nós somos independentes, não somos alinhados, né? Claro que isso não era exatamente o que os americanos queriam ouvir, né? Mas também não era tudo que eles não queriam ouvir, né? Diante dos gritos anti-imperialistas, isso daí até estava passando, né? Passando mais tranquilamente. Então isso seria a política externa independente, isso é importante. Agora, o que é o nacional-desenvolvimentismo que estava expresso no plano de metas? Aqui tem um perigo, que é você, por alguma razão, imaginar que o JK é uma espécie de continuidade do Vargas. E aí você tem que mudar o pensamento. O JK ele representa, do ponto da economia, né, e aliás de muita coisa, uma ruptura com o varguismo. A gente viu que o Getúlio, né, praticava aquilo que era o nacionalismo econômico, tentando buscar soberania, independência internacional. O JK vai numa outra direção. O JK está entendendo o seguinte: não cabe buscar a soberania, a independência internacional, porque isso é uma quimera, isso não é possível. O objetivo do capitalismo não é ser independente, é ser desenvolvido. Então nós temos que, a gente tem que ter um nacional desenvolvimentismo, a gente tem que ter desenvolvimento em articulação com o capital internacional. Né?
E tinha essa possibilidade, né, infinita de empréstimos aí, então como é que vai ficar organizada essa economia do nacional desenvolvimentismo? De certa maneira, isso vai acabar virando um paradigma, tá? Se você entender isso aqui, fica muito fácil na hora da gente falar lá do Médici, do Geisel, né? Depois a gente vai ter, aliás, do Geisel, do Figueiredo, a gente vai ter Médici também, né? PND, por exemplo, do governo Médici, Plano Nacional Desenvolvimentista. Depois vai ter PND2, PND3. Ou seja, o Nacional Desenvolvimentismo é um negócio que tem que ficar bem entendido. Como é que ele era? Bem, ao capital estatal ficaria qual tarefa? Infraestrutura. Estrada, rede elétrica e tal, botar a Eletrobras para girar, transformadores, obras, até porque sem infraestrutura você não vai atrair o capital internacional, você vai conseguir atrair fábricas da Volkswagen sem oferecer eletricidade. Não vai acontecer, né? Então tem que fundar essa infraestrutura, o capital estatal entra nisso. Ah, não é o privado? Não, o capital estatal entra. Mas de onde é que vai tirar dinheiro? Você falou que o Vargas não tinha, com a crise do café e tal. Pois é, vai pegar empréstimos internacionais, a dívida externa galopa, né? Mas pega esses empréstimos e investe nisso. Para quê? Para atrair o capital internacional para o setor mais complexo da economia, né? Aqui nesta época, principalmente, né? Bioquímica e aquilo que é a marca do governo JK, os automóveis, né? As fábricas da Volkswagen. Ah, tá bom. E a burguesia nacional entra onde? Bem, a burguesia nacional fica no capital comercial, né, que tão tradicional no Brasil, tão desesperador isso, né, mas tão tradicional, capital comercial, compra e venda, agrário, né, setores agrários, e aqui o principal, a indústria. Ela seria uma indústria associada ao capital internacional. Se o melhor exemplo de capital internacional do governo Vargas, do governo JK é o automóvel, o melhor exemplo de uma burguesia nacional aqui é a indústria de autopeças. Ué, eu não vou competir com a Volks na produção de carros, mas já que a montadora da Volks está aqui e está cheio de carro Volkswagen nessas novas estradas, eu produzo autopeças para carros Volkswagen. E isso vai fazer com que essa burguesia nacional tenha seus interesses econômicos se associando à burguesia internacional, né? Daí o próprio Fernando Henrique, no futuro, vai chamar esse modelo aí de capitalismo dependente e associado, né? Uma associação, o Rimaur Barini também. Bem, quais são as consequências desse modelo, né? Que foi a outra coisa que eu falei que vocês tinham que saber. O Brasil se modernizou bastante, né? A gente teve modernização de maquinário, teve modernização dos automóveis, né? Tivemos a adoção aí da via rodoviária de transporte. PIB cresceu bastante, né? Tivemos uma alta do PIB significativa. Dívida externa cresceu junto, né? E desigualdades sociais profundas. O Brasil cresceu de forma desigual. Né? O Sudeste cresceu muito, se industrializou, o Nordeste continuou abandonado, mesmo com a criação da SUDENE, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que não conseguiu os resultados que gostaria, né? O Celso Furtado, quem estava ajudando a planejar isso daqui. Uma desigualdade regional tremenda, um êxodo rural crescendo, né, criando níveis diferentes de cidadania dentro das grandes cidades, né, aqueles que têm emprego de carteira assinada, aqueles que são camelôs, aqueles que estão desempregados, que vão para as periferias. Então você vai criando esse tipo de coisa, a desigualdade nacional se aprofunda, ou seja, entregamos um Brasil mais endividado, um tanto quanto mais desigual, mais desenvolvido, com um PIB maior, né? Não é à toa que o Bolsonaro, que o JK acabou ficando conhecido como presidente Bossa Nova, né? Por quê? Ah, porque a Bossa Nova surgiu ali. Não, também, mas a Bossa Nova, né, ela é sofisticada, ela é moderna, ela é desenvolvida, tal qual era, né, o JK. Mas ela também é de elite, né, da elite da Zona Sul, do Rio de Janeiro, né, e tal, econômica e intelectual. Então, de certa maneira, era a cara do JK, né, que concluiu, né, que deixou sua obra, né, presidencial de maior impacto, a construção de Brasília, né, para muitos um paradigma, né, da arquitetura modernista ali com Niemeyer, para outros o autorama stalinista, né, porque isso é uma brincadeira que o Niemeyer ele era do Partido Comunista, né, e Brasília tem essa cara de autorama, né, e aí ele construiu essa, né, com formato de avião, né, como você pode ver, o plano piloto e tal, ou seja, o JK teve um governo, né, que estabeleceu um tipo intermediário de economia,
De certa maneira, né, isso teve os resultados. Né? O crescimento da desigualdade. Sim, mas isso não era algo que a UDN reclamaria, entendeu? Então, de certa maneira, consolidou um paradigma econômico aqui que não era, né, nacionalista radical, ou seja, né, consolidou um paradigma possível de economia aqui e sai, né, com muita moral, né, sem grandes greves contra ele. Então, o problema todo é que essas transformações, né, essas mudanças que ele realizou, mudaram tanto quanto o perfil até político do país. E isso é muito visível quando a gente olha para dois pontos da política. O Partido Comunista e a Fiesp. O Partido Comunista se dividiu. Né? Teve um documento em 58, e aí a divisão mesmo em 62, mas a partir de 58 tiveram racha, porque um grupo olhou e falou, não, beleza, o capital internacional entrou com tudo no país, então o que a gente tem que fazer agora, nós comunistas? Temos que nos associar à burguesia nacional, aos patrões brasileiros, para enfrentar a burguesia internacional. Essa é uma etapa importante na nossa luta comunista aqui agora. E outro grupo vai falar, não, burguesia não interessa, né? Se ela é nacional ou internacional, agora interessa menos ainda, porque elas estão associadas, então a gente tem que buscar outras alternativas, de guerrilha, vamos nos esperar em Mao Tse Tung. Então, isso um dia vai virar PCB e PCdoB. Né? A própria Fiesp rachou, um grupo falou, não, vamos continuar apoiando o nacional-desenvolvimentismo, outro não, agora a gente precisa de uma política ultraliberal. A UDN foi esperta aqui, né? Não apresentou um candidato próprio, a UDN estava muito queimada, né? Aliás, investiu numa candidatura que não era dela, que era a candidatura do Jânio Quadros, né? Um político moralista, religioso, né? Um populista ali, né? Eu não gosto dessa expressão, então me perdoe, populista, vamos trocar. Demagogo, ali, que tinha muito sucesso eleitoral ali em São Paulo, né? E ele veio forte, né? Com o apoio desses conservadores, e o PTB lançou a candidatura do Marechal Henrique Teixeira Lott, que quando deu aquele golpe preventivo, né, já estava chutando balde. Marechal Lott de um lado, Jânio Quadros do outro. O capital caiu no Jânio Quadros, que defendia uma abertura econômica, né, e o Jânio Quadros vence essas eleições. O curioso é que a eleição aqui para presidente era separada da eleição de vice. Então o Jânio Quadros venceu para presidente, mas para vice-presidente quem venceu foi João Goulart, né? Que era a coisa mais à esquerda do PTB. Se fosse hoje, seria algo como o Bolsonaro foi eleito e a vice é a Manuela Dávila. Entendeu? Seria algo mais ou menos assim. Então a situação é grotesca, né? E curiosa. Né? Mas aí, como vai se desenvolver isso, a gente vê na próxima aula. Beleza? Um abraço, Xambinho. Até a próxima.